Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos 6. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Amém? Atos 6, 1 ao 7, que diz assim: Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para o encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos, então eles elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, Procoró, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia em Jerusalém. O número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedeciam à lei. Vamos ler também o versículo 8, que diz assim: Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Amém? Irmãos, hoje eu gostaria de falar sobre marcas de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Marcas de uma pessoa cheia do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? Quando nós imaginamos uma pessoa cheia do Espírito Santo, normalmente a ideia que nós temos é de uma pessoa que ora alto, né? Uma pessoa que profetiza, uma pessoa que fala em línguas estranhas, né? A gente costuma associar a presença do Espírito Santo com aquela pessoa que vive em grupos de oração, pessoas que falam muito sobre a Bíblia, sobre Deus, o tempo todo. Mas será que é realmente isso que a Bíblia nos diz, que é ser cheio do Espírito Santo? O que a Bíblia nos diz? Lá em Romanos 8, 14, o Paulo diz que uma das marcas de você ser cheio do Espírito Santo é você ser guiado pelo Espírito. E ser guiado pelo Espírito não é que o Espírito vai te controlar, né? A gente já falou sobre isso aqui, como se ele estivesse jogando videogame, né? Fala, vai para a direita, vai para a esquerda, rodopia. Não é dessa forma, nós temos responsabilidade de decisão. O Espírito Santo, ele vai sim nos orientar, ele vai sim nos dar clareza, né? E nós podemos sim orar e pedir ao Senhor que nos dê a presença dele para nos direcionar, que o Espírito dele venha de fato trazer esse consolo e essa direção. Mas a decisão é sempre nossa, é sempre pessoal, né? E Paulo ele vai falar também lá em Gálatas 5:22, que nós somos cheios do Espírito quando nós manifestamos os frutos do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? É o amor, a alegria, a paz, paciência, amabilidade, que é você tratar os outros com gentileza, com delicadeza, com respeito, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Né? São os frutos do Espírito. Então não adianta nada aquela pessoa que aparenta ser super espiritual, que ora alto, que profetiza, que vive em vigílias, se no dia a dia ela é uma pessoa arrogante, ela é uma pessoa que trata mal o seu vizinho, os seus colegas de trabalho, uma pessoa que vive estressada,
Porque essas são as verdadeiras marcas do Espírito Santo em nós, né? E a gente vê esses movimentos espirituais que acontecem ao redor do mundo. Aconteceu alguns anos atrás, lá naquela universidade nos Estados Unidos, né, onde jovens começaram a orar e a pregar, e de repente começou um mover espiritual, e muita gente começou a ir para lá, gente do mundo inteiro, e virou notícia no mundo inteiro, né? E muitos começaram a se perguntar, será que isso realmente é um avivamento? É um mover do Espírito? Ou será que é só emoção? Né? E a verdade é que Jesus responde isso na sua palavra. Ele diz aqui, pelos frutos, nós vamos reconhecer se é real ou não. Né? Eu não sei o que aconteceu naquela região depois desse mover, que durou 16 dias, ficaram 16 dias ali orando, aquela coisa toda, e foi bonito de se ver, bonito de ver os jovens ali louvando. Mas quais foram os frutos que esse movimento produziu para a sociedade? Eles se tornaram pessoas melhores? Eles se tornaram pessoas mais caridosas, mais bondosas? Qual foi o impacto que aquele movimento causou naquela cidade, naquela sociedade? Né? São perguntas que nós temos que fazer toda vez que nós nos deparamos com esses movimentos espirituais. E é interessante porque aqui no livro de Atos, ele fala muito sobre o mover do Espírito. Alguns até consideram que o nome deveria ser Atos do Espírito, porque o Espírito Santo é manifestado. É aqui em Atos 2 que Deus sopra o Espírito sobre a igreja e vem trazer o fôlego de vida para aquele corpo espiritual, o corpo de Cristo na terra. E a gente percebe que eles tinham sim sinais e prodígios e milagres, mas tinha algo muito especial que marcava essa igreja primitiva, que era o compartilhar do pão, que era o amor de um para com o outro, que era a unidade. Né? O texto diz que eles estavam em um só coração e uma só alma. Não havia entre eles necessitados, porque eles dividiam tudo entre eles. É o que a palavra do Senhor nos diz aqui. E aqui, no texto que nós lemos, em Atos 6, nós vamos ver o exemplo de uma pessoa específica que manifesta essas marcas do Espírito Santo. E é sobre ele que eu gostaria de refletir hoje. Um grande exemplo para todos nós, que é Estevão. Estevão foi um grande exemplo de servo de Deus e de alguém cheio do Espírito. É assim que o texto caracteriza ele. Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Mas antes é importante nós entendermos um pouco o contexto em que ele aparece. A gente vai ver que a igreja, ela estava crescendo muito rápido, né? E aqui nesse contexto já haviam cerca de 7.000 pessoas. Vocês imaginam, 7.000 pessoas, né? E os 12 apóstolos, que eram responsáveis por fazer toda aquela distribuição das ofertas que eles arrecadavam, né? Que a oferta era também comida. E aí aquilo começou a ficar pesado para eles. Imagina, 12 pessoas ter que cuidar da administração de 7.000 pessoas, né? E então começaram a ter alguns probleminhas ali na administração. Receberam algumas reclamações. Algumas viúvas não estavam recebendo a sua parte ali. E o grupo das viúvas e dos órfãos era um grupo que estava à margem da sociedade da época. Eles dependiam dessas doações. E chegaram essas reclamações até eles. Então eles falam, olha, a gente precisa se dedicar à pregação, à vida espiritual das pessoas. E nós está pesado, né? Nós não temos como conciliar isso com também a distribuição das mesas. Nós precisamos de pessoas específicas para fazer esse trabalho. E é aqui que eles escolhem 6
6 pessoas, né? E quais foram os critérios que eles usaram? A gente vai ver aqui no texto que eles não escolheram empresários, nem administradores, nem contadores, mas eles escolheram homens cheios do Espírito Santo. Homens cheios do Espírito Santo, homens que têm um coração entregue e guiados pelo Espírito Santo. E claro, irmãos, que isso não significa que essas qualificações profissionais não sejam importantes, né? Muito pelo contrário, é muito bom quando nós conseguimos usar a nossa profissão, as nossas qualificações ao serviço da igreja. É uma bênção. Mas quando se trata do serviço, nós precisamos, antes de qualquer qualificação, da presença do Espírito Santo em nós. Porque só assim nós conseguimos entender o serviço, o amor, a graça do Senhor Jesus, né? E os discípulos, eles não disseram que a pregação era mais importante do que esse trabalho de servir as mesas. Eles simplesmente disseram que eles precisavam se dedicar a esse trabalho pelo qual eles foram chamados. E precisavam de pessoas para fazer esse serviço. E precisavam de pessoas cheias do Espírito Santo. Pessoas que iriam ali servir as mesas e iriam alimentar mais do que a fome física, mas a fome espiritual das pessoas. Porque quando nós servimos com amor, com graça, nós estamos manifestando Jesus na vida das pessoas. Nós estamos, mais do que dando um conselho, mais do que alimentando a fome, mas nós estamos preenchendo o vazio da alma. Nós estamos ali mostrando a misericórdia e a graça de Jesus na vida dessas pessoas. E entre esses homens estava Estevão. Estevão, que é descrito aqui como um homem cheio de fé e do Espírito Santo, né? Eu gostaria de refletir com os irmãos aqui no capítulo 6 e 7, que fala um pouco sobre essas marcas de Estevão, né? E aqui ele começa falando que a primeira marca que eles viram em Estevão e nos outros 6 que foram escolhidos para fazer esse trabalho foi uma boa reputação. Uma boa reputação. É interessante a gente perceber que Lucas, né, que é o autor do livro de Atos, ele coloca essa característica antes de todas as outras. Antes da sabedoria, antes do milagre, antes da fé, ele coloca boa reputação. Isso porque era uma prioridade para ele, né? Porque antes de Deus usar alguém publicamente, ele trabalha no seu caráter. Ele trabalha na sua reputação. E por isso, muitas vezes eu me vejo e me pergunto, né? Eu lanço essa pergunta para vocês também. Como tem sido a sua reputação? Na sua família? No seu trabalho? Você é visto como uma pessoa responsável, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que se dedica, uma pessoa amorosa, uma pessoa que cumpre com as suas palavras? Ou você é visto como uma pessoa intrigueira, uma pessoa que causa confusão, uma pessoa arrogante? Em algumas traduções, nós vamos ver aqui que a boa reputação está como irrepreensível. Uma pessoa irrepreensível. O que é ser irrepreensível? É quando a sua atitude, a sua vida, o seu caráter não dá margem para acusações, né? E isso não significa que você nunca erra. Não significa que você é perfeito. Porque perfeito, santo foi só Jesus Cristo. Mas significa que você tem um coração íntegro. E aí eu me lembro do que o apóstolo Paulo fala à igreja de Coríntios. Examinai o homem a si mesmo.
Nós somos sempre chamados para olhar para o nosso interior. Olhar para a nossa atitude diante da Bíblia. Porque você ser irrepreensível não significa você nunca errar. Mas significa você ter a humildade de examinar a sua própria vida diante à luz da palavra de Deus e reconhecer os seus pecados. Reconhecer as suas limitações. Reconhecer quando você magoa o outro e ter coragem de pedir perdão. Significa você ter um coração ensinável. Você se levantar quando você cair. Não ficar prostrado, mas procurar corrigir. Isso significa você ser irrepreensível, é você buscar crescer, amadurecer, é permitir que o Senhor Ele vá moldando o seu coração. E cada vez mais você se pareça com Jesus Cristo. Amém? E nós encontramos um grande exemplo na Bíblia de uma pessoa que é tida como um homem segundo o coração de Deus, que é o rei Davi, né? Davi é o homem segundo o coração de Deus, mas quando nós olhamos para a sua história, nós vamos ver que ele cometeu pecados terríveis. Ele adulterou, ele matou um homem inocente, ele tentou encobrir o seu pecado. Mas mesmo assim, quando ele foi confrontado pela verdade, ele derramou o seu coração diante do Senhor. Ele chorou amargamente, ele reconheceu o mal que ele havia feito. E ele pede perdão ao Senhor com sinceridade. Ele se quebranta diante do Senhor. No Salmo 51, ele faz uma oração emocionante. Ele fala: Senhor, não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu espírito. Não afasta de mim o teu olhar, Senhor. E é aí que nós aprendemos o que é você ter um coração irrepreensível. É aquele coração que luta para não cair. Mas quando cai, você reconhece e você se levanta. E busca não cometer o mesmo pecado. Amém? E a segunda marca que nós vemos aqui em Estevão, no versículo 5, diz que Estevão era cheio de fé. E no versículo 8 diz que Estevão era cheio de graça e de poder. Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Ele era cheio de fé, de graça e poder. Essa semana eu ouvi uma frase que eu achei interessante, que diz assim: nós precisamos pregar aos ouvidos, mas também aos olhos. Nós precisamos pregar aos ouvidos, mas também aos olhos. Porque nós devemos sim pregar a palavra, estudar a palavra com zelo. Mas isso precisa ser mais do que informação, precisa ser mais do que conhecimento. Isso precisa se transformar em algo prático na nossa vida. Nós precisamos pregar um Deus que faz milagres, um Deus que cura, um Deus que ressuscita, um Deus que transforma histórias, um Deus que pega aquela pessoa perdida e transforma ela em alguém decente diante da sociedade. A palavra de Deus não pode ser simplesmente teoria, né? Mas precisa acontecer aos nossos olhos, nós precisamos ver o agir de Deus no nosso coração. Não é apenas histórias para nos emocionar, não é um manual de instrução, como algumas pessoas falam. É muito mais do que isso. É a palavra de Deus revelada em um Deus que faz, que age na nossa vida real, né? E claro que nós temos que tomar muito cuidado quando nós falamos sobre milagres, sobre cura, sobre coisas espirituais, porque infelizmente existem muitos corruptos, né? Líderes corruptos que usam disso para vender uma fé mística, para vender milagres,
para fazer com que pessoas vulneráveis venham à igreja apenas atrás de milagres e apenas atrás daquilo que o Senhor tem para oferecer e não por quem Ele é. E é uma fé que se frustra, é uma fé que faz barganha com Deus. Mas nós não podemos deixar também que esses lobos esfriem a nossa fé. Que esses lobos façam com que a gente não acredite mais em um Deus poderoso, em um Deus que transforma, um Deus que ouve as nossas orações, um Deus que se compadece da dor e que transforma a vida assim. Amém? E Estevão era um homem cheio de poder e realizava grandes milagres. É o que o texto diz aqui. Mas é interessante a gente perceber que antes dos milagres, ele era cheio de fé e de graça. Ele era uma pessoa que se submetia à vontade de Deus. Uma fé que reconhece que Deus, Ele continua sendo Deus, mesmo quando não opera milagres. É uma fé que se submete à vontade dEle. E Ele era aquele que revelava o Senhor nos seus olhos. O brilho do Senhor nos seus olhos. Aqui no versículo 15, diz que o seu rosto era como de um anjo. O seu rosto era como de um anjo. Isso nos lembra Moisés, lá no livro de Êxodo, que diz que depois dele passar 40 dias no monte, na presença de Deus, quando ele desceu, as pessoas olhavam para ele e ele tinha um brilho nos olhos. O rosto iluminado, né? Isso tem algo a nos dizer, meus irmãos. Quando nós estamos próximos de Deus, a presença de Deus é tão forte, tão real em nós, que nós resplandecemos isso no mundo. As pessoas podem ver Jesus em nós, de forma visível, através das nossas atitudes, através daquilo que nós falamos. Amém? E o terceiro ponto, a terceira marca de uma pessoa cheia do Espírito é a sabedoria. Aqui em Atos 6, 10, diz que Estevão ele estava pregando e que as pessoas não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Ele falava com uma fluência, ele falava de uma forma irresistível, as suas palavras impressionavam a todos. E aqui nesse contexto, a sua sabedoria estava até despertando a inveja dos outros. Era algo tão cativante, a forma com que ele falava. Mas é importante a gente notar, irmãos, que não era a sua técnica de comunicação, não foi o curso de oratória que ele fez, né? Não era a sua sabedoria simplesmente, mas era o Espírito pelo qual ele falava. Era o Espírito de Deus falando por meio dele. E, meu irmão, nós devemos buscar essa presença do Espírito em nós. Essa presença do Espírito que nos encoraja, que nos enche de força, para poder falar em nome dele. Para poder tocar as pessoas, nos colocarmos à disposição dele, para que ele nos use com os recursos que nós temos. E com certeza pessoas serão alcançadas. Amém? E é interessante porque nós vemos pessoas que falam com muita sabedoria, né? Pessoas inteligentes, mesmo no mundo secular, que nos impressionam. Mas são pessoas que, quando elas estão nos bastidores, por trás das câmeras, ou longe dos pedestais, são pessoas arrogantes, pessoas frias, pessoas que não sabem olhar para o próximo com um olhar de graça. Por isso que nós dizemos que não adianta nada você ter essa sabedoria toda,
se você não consegue transformar isso em bênção na vida dos outros, na vida real, né? Porque a presença do Espírito, a sabedoria do Espírito, ela traz mais do que inteligência, mais do que informações, mas ela transforma a nossa própria vida. A nossa vida é algo transformado de verdade. Porque não adianta nada você falar bonito. Porque o que você faz fala muito mais. O que você faz fala muito mais do que só discursos. E é isso que nós precisamos buscar, é esse toque do Espírito Santo, para que Ele fale através de nós, através de uma palavra simples, através de uma atitude, através de uma conversa. O Senhor Ele pode nos usar e pode transformar pessoas em nossa volta. Amém? E uma verdade que nós vemos aqui nesse texto é que a sabedoria do Espírito Santo revela a verdade. Ela não fala simplesmente para agradar as pessoas, não é só simplesmente para emocionar, mas muitas vezes ela toca na ferida. Ela confronta, ela leva luz para os lugares escuros do nosso interior. Ela nos coloca diante do espelho da alma. E quando nós estamos diante do espelho da alma, e nós vemos a nossa sujeira, os nossos vícios, a nossa natureza, nós temos apenas duas escolhas. Ou nós nos prostramos, nos arrependemos e buscamos mudança, ou nós vamos tentar defender a nossa verdade, mesmo que isso fira os outros. E é isso que está acontecendo aqui. Estevão, ele estava pregando com ousadia e falando verdades, e aquilo estava causando inveja e raiva nas pessoas que ouviam. Então eles levantaram calúnias, mentira contra ele, e levaram ele até o Sinédrio, que era a corte judaica, né? E ele foi acusado de blasfêmia. Falaram que ele estava falando contra Deus, contra o templo, contra a lei de Moisés. E ali diante dos seus acusadores, ele fez um discurso incrível, o maior discurso que nós temos no livro de Atos. E ele conta a história de Israel inteira. Ele começa lá de Abraão, Isaac, Jacó, e fala de José, e de Moisés, e do rei Davi, e de Salomão, e de Jesus. E ele fala, olha, a história inteira mostra que vocês muitas vezes foram contra pessoas que foram levantadas por Deus. Vocês tentaram destruir pessoas que foram levantadas por Deus para manifestar a graça revelada do Senhor através de toda a história. E agora isso está se repetindo. Tudo isso para defender os seus privilégios. Tudo isso para defender a sua classe, para não perder as suas posições, por não aceitarem a mensagem revelada pelo nosso Senhor Jesus. Então a verdade, ela nos confronta. E aqui, diante dessa fala, o texto diz que os acusadores de Estevão, eles ficaram irados. Eles rangiam os dentes de raiva. Enquanto ele ainda falava, eles nem esperaram uma sentença oficial e começaram a apedrejá-lo até a morte. Então Estevão morreu. E é interessante aqui, irmãos, no versículo 59, no capítulo 7, no versículo 59 e 60, ele diz o seguinte: enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo, Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto, Senhor, não os condenes por causa deste pecado. Senhor, não os condenes por causa deste pecado.
E aqui é a quarta marca que eu gostaria de destacar de uma pessoa cheia do Espírito. É um coração perdoador. Porque apenas uma pessoa cheia do Espírito, ela consegue perdoar aquele que está apedrejando, aquele que está te fazendo mal. Nós, sozinhos, com a nossa natureza, com o nosso esforço, é muito difícil. Como que nós vamos perdoar e querer o bem para aquele que nos fez mal? Aquele que nos machuca? É apenas através da presença do Espírito de Deus em nós que nós conseguimos perdoar. Isso é um grande exemplo para nós, irmãos. Estevão é um grande exemplo. Enquanto todos gritavam, ele orava. Enquanto as pessoas mostravam ódio, rangiam os dentes de ódio, ele mostra amor. Ele pede, Senhor, perdoe. E ele revela Jesus. Porque Jesus disse a mesma coisa quando ele estava na cruz. Senhor, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Senhor, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E para concluir, irmãos, aqui no versículo 55 e 56, ele diz o seguinte: mas Estevão estava cheio do Espírito Santo, fitou os olhos do céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então ele diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Quem é cheio do Espírito Santo mantém os olhos em Jesus. Quem é cheio do Espírito Santo mantém os olhos em Jesus. Antes de morrer, ele vê Jesus. E é interessante que sempre quando fala de Jesus, ele está sentado à direita do Pai. Mas aqui nessa visão de Estevão, diz que Jesus estava em pé à direita do Pai. É como se Jesus tivesse se levantado, como aquele advogado que se levanta para defender a causa dos seus, diante dos seus acusadores. O Filho de Deus se levanta para receber aquele que viria a ser o primeiro mártir da igreja, a primeira pessoa que entregou a sua vida por seguir a Jesus. E ele é um grande exemplo para todos nós, irmãos. Ser cheio do Espírito é olhar para Jesus. Não é olhar para os seus problemas. Não é olhar para as circunstâncias. Não é olhar para os seus inimigos. Não é olhar nem para você mesmo. Mas é olhar para Jesus. E buscar que os olhos dele sejam os nossos olhos, que reflitam esse amor no nosso dia a dia. Amém? Meu irmão e minha irmã, ser cheio do Espírito é refletir Jesus. Ser cheio do Espírito é ser uma cópia de Jesus. É buscar viver com graça, com amor, com misericórdia.